Bom, pessoal, uma das dúvidas mais comuns a respeito de suplementação de proteínas é: qual o tipo de proteína que eu uso? Eu lembro quando eu era garoto, basicamente nós tínhamos no mercado a albumina como fonte de suplementação proteica, então não tinha como errar. A gente ia lá e comprava a albumina, que na época o sabor era quase que intragável, não diluía em nada, aquilo era aquele sacrifício ali para conseguir tomar o suplemento. Então, com o passar dos anos, a indústria vem trabalhando muito nessa área e nós temos hoje, só para citar exemplos, whey protein concentrada, hidrolisada, isolada, mix proteicos que combinam vários tipos de proteína, proporcionando uma absorção mais gradativa. Temos a caseína, que é uma proteína de absorção mais lenta, proteína isolada do arroz, proteína isolada de ervilha para indivíduos com uma alimentação mais vegana. Temos aqui também a proteína da carne, enfim. O consumidor fica super confuso, ele entra na loja de suplementos, ele é ali bombardeado com várias fontes proteicas e muitas vezes ele não sabe qual que ele acabaria utilizando. Bom, pessoal, vamos pensar primeiro aqui em velocidade de absorção. Proteínas com rápida velocidade de absorção, nós podemos destacar a whey protein e a proteína isolada da carne. Essas duas fontes proteicas poderiam ser muito bem utilizadas antes ou depois do treinamento, de acordo com a logística de cada indivíduo, no sentido até de momento da sua alimentação. E as outras fontes com absorção mais lenta poderiam ser utilizadas em algum horário do dia no qual você não está conseguindo ingerir proteínas. Até complementando essa informação, é importante que o indivíduo fracione a ingestão de proteínas entre 4 e 6 refeições do dia. Essa é a dificuldade, porque falando de alimentos, fontes de proteína de alto valor biológico, nós temos carne bovina, frango, peixe, carne suína, ovos, leite e derivados para aqueles indivíduos que não são tolerantes, ou seja, nós temos poucas fontes para fracionar em 4 a 6 refeições do dia. Portanto, nesses casos que fica difícil em um horário você colocar um alimento fonte de proteína, você pode estar utilizando a suplementação. Nessas janelas, um blend proteico, como no caso um mix proteico que combine algumas fontes proteicas diferentes. Alguns combinam whey com albumina, whey com caseína. Alguns acabam não tendo proteína do leite, como no caso combinam proteína isolada da ervilha, proteína isolada do arroz, proteína isolada da carne. Então um mix proteico também pode ser utilizado, assim como uma albumina, assim como a proteína isolada do arroz, proteína isolada da ervilha, complementando, portanto, as 4 a 6 refeições diárias. Portanto, pessoal, todas essas fontes proteicas que eu comentei com vocês apresentam bons níveis de leucina, sem dúvida. A whey protein é que tem os níveis mais altos, mas as outras também contêm níveis adequados desse aminoácido tão importante, que é o principal aminoácido quando o objetivo é estímulo da síntese proteica. Então, é muito mais o sentido de observar o momento do uso para escolher a sua fonte e também outro dado que nós não podemos esquecer, que é a condição financeira. Eu vejo muitas discussões a respeito. Qual que é melhor o whey? É concentrada, é isolada ou é hidrolisada? Pessoal, sendo bem sincero com vocês, se eu fosse avaliar qual seria a melhor no sentido de digestibilidade, no sentido até de bem-estar após o seu consumo, sem dúvida alguma, a whey parcialmente hidrolisada acaba sendo a melhor opção. Mas nós estamos num país em que a suplementação alimentar não é nada barata. Então, muitas vezes, a whey protein concentrada acaba encaixando muito melhor no custo ali da suplementação de algum indivíduo que não tem condições para utilizar a whey hidrolisada. Eu acho que até pelo contrário, está difícil encontrar hoje quem está podendo tomar uma whey tão cara assim, porque realmente o custo da suplementação no Brasil acaba sendo elevado, principalmente quando nós falamos aqui de suplementação de qualidade. Portanto, pessoal, primeiro ponto, velocidade de absorção. Segundo ponto, verificar aqui a questão financeira também sendo bem realista. Ou seja, outro exemplo, utiliza uma caseína ou uma albumina? Também a questão financeira pode ser avaliada. E também um outro fator que acaba sendo a tolerância a determinados tipos de proteína e, logicamente, a sua intolerância. Existem pessoas que são intolerantes à caseína, à proteína do leite, à proteína do ovo. Eu tenho um paciente, inclusive, que é impressionante. Ele coloca a proteína do ovo na sua dieta, começa a comer ali claras de ovos, ele apresenta um efeito inflamatório incrível. Ele perde completamente a sua definição, um atleta de competição de fisiculturismo, e nós não podemos utilizar a proteína do ovo com ele. Então, só para vocês terem uma ideia, que não é simplesmente a caseína que tem uma ação inflamatória, ou não é simplesmente a whey ou a proteína do ovo. Cada pessoa pode apresentar a sua intolerância para algum tipo de proteína e, lógico, você deve escolher o melhor tipo de proteína para essa pessoa. Portanto, pessoal, é um assunto até complexo, né? Mas espero ter aqui sintetizado bem esse vídeo para vocês. Fiquem atentos sempre aqui ao nosso canal. Temos aqui no caso também a... Tá faltando uma.
Albumina já foi. Albumina, proteína da carne. Proteína da carne.